Pai, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Sim, Senhor. Queremos colocar essa aula nas tuas mãos. Tudo que for falado aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor venha usar a nossa boca, que o Senhor venha falar ao nosso coração tudo que é necessário ser falado neste dia. Traz a nós uma revelação, que uma unção, ó Deus, de entendimento e sabedoria venha sobre Pai, nós essa sim, noite, Pai. em nome de Jesus, Pai. Revela-nos, ó Deus, tudo aquilo que está por trás dessas letras que estão aqui, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, que é vivo, que nos conduz a todo caminho, venha nos conduzir por um caminho de excelência no estudo da Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nós vamos estudar hoje Mateus 23. Mateus 23, nós vamos começar lendo Mateus de 1 a 7. Vamos lá? 23, de 1 a 7. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Uau! Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Pode continuar até o 12. 8. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, a qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque só é um mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. No decorrer dos estudos de Mateus, nós vemos desde o início, né, o nascimento, nós vimos ali a genealogia de Jesus, depois nós passamos pelo nascimento dele, batismo, deserto, a tentação, depois vimos o Sermão do Monte, e depois nós vimos todas as etapas em que Jesus ele foi rejeitado pelos judeus. Então, na aula passada, no capítulo 22, nós vemos que ele foi rejeitado em todas as esferas. Ele foi rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres, pelos políticos da época. Ele foi rejeitado por todos. Então, aí, Jesus vem aqui no capítulo 23, falando o que iria acontecer com os fariseus e com os saduceus. Então, aí ele começa, no versículo 1, ele vai falar assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. A cadeira de Moisés aqui é a cadeira de juízo, que quando Moisés assentava na cadeira, na época, para julgar o povo, ouvir o povo e julgar o povo. Então, por isso que ele fala assim, na cadeira de Moisés. Aí, quando no verso 3, ele vai dizer assim, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem não fazem. Esse que era o problema dos fariseus e dos saduceus na época. É porque eles pregavam, eles falavam algo,
e que eles mesmos não praticavam. Não é muito diferente hoje, né, de determinados homens que falam, pregam, mas quando você vai olhar o comportamento, o jeito, não pratica. Então, assim, Jesus está deixando bem claro aqui, não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. O verso 4 vai dizer assim, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Ou seja, a regra deles era tanta. O problema dos fariseus, como nós já vimos, é que ele tinha as leis a serem cumpridas, e além das leis de Moisés que precisavam serem cumpridas, eles colocaram outras leis, chamadas as leis dos homens. Né? Então, assim, e esses aqui que são fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazendo todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, ou seja, queriam fazer as obras para serem vistos pelos homens, eles não queriam nada mais do que isso. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Filactério, gente, são pequenas caixas de couro que contêm partes das leis escritas em um pergaminho. Vamos abrir em Deuteronômio 6, verso 8. Deuteronômio 6, verso 8. Vai falar do filactérios. Seis, 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os seus olhos. E vai Está falando falar. exatamente do filactério. Exatamente. Agora, capítulo 11, verso 18. Deuteronômio 11. Verso 18. Ponde, pois, estas minhas palavras em vosso coração e na vossa alma, e atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os olhos. Então, elas eram usadas na testa frontal e atadas ao braço esquerdo. Depois vocês pesquisam. Vocês pesquisam. Ah lá, ó, o Júnior vai mostrar para vocês. Ó, filactérios aí, ó. Isso aí, o filactério, tá vendo? Eles colocam na testa. Tem uma... Volta lá. Tem uma... Ah lá, o primeiro lá, ó. Isto. Onde que é colocado? Eles colocam na testa e enrolam no braço. Ali, ó. Tá vendo? Enrolam no braço, a caixinha fica no antebraço aqui, São a caixinha duas caixinhas. fica aqui e a outra caixinha aqui em cima, em cima da testa aqui, ó. Entre os olhos, no meio dos olhos, eles amarram aqui e amarram no braço, uma caixinha aqui e vem enrolando no braço aqui até chegar na mão, enrolam nos dedos para poderem ficar bem atados, né? Então, o que o texto aqui está dizendo? Que eles, os escribas, né, os fariseus e os escribas aqui, eles, eu estava falando saduceus, mas são escribas, os fariseus e os escribas aqui, eles alargavam e os consideravam como amuletos. Não muito diferente. Se a gente for olhar, né, tudo que Deus manda a gente fazer, a gente acha que Deus mandou uma revelação de uma pessoa para fazer, ele acha que aquilo é real e acaba virando amuleto. Então, a lei exigia que os israelitas fizessem franjas com a borda azul na orla das vestes, né? As bordas azul. Então, assim, os mestres, eles tinham, né, os rabinos,
eles tinham as vestes, na ponta tinha que ter uma franja azul. Então, elas indicavam que a conduta deles, tipificada pelas vestes, era regida pelo governo celestial e servia de lembrete para guardar os mandamentos de Deus. Então, tudo isso aí, eles alargavam, os escribas e fariseus, eles alongavam as franjas, dando a parecer que guardavam os mandamentos de Deus e eram regidos por eles acima do padrão normal, ou seja, eles eram acima da média. Né? Acima da média. Eram os legalistas da vez da época, né? Os ditos santos, mais do que os outros. Então, assim, tudo isso eles começaram a fazer para parecer que os homens eles eram mais santos do que os outros, e eles acabavam colocando peso em cima das outras pessoas que eles mesmos não tinham condições de carregar, porque eles não praticavam. Aí o verso 7 vai dizer o seguinte: e as saudações nas praças a serem chamados pelos homens Rabi. Rabi tem um título de honra entre eles na época, que é significado de mestre, amo. Aí vem Jesus descrevendo, né? No verso 8, vai dizer: vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre. Ou seja, só Cristo é o nosso mestre, o nosso amo. Ele começa a descrever, né? O verso 9, ele vai falar assim: e a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus, que é somente Deus é o nosso Pai Celestial. Ele começa a descrever. E aqui, gente, não é... Porque ter um pai espiritual é normal. Errado é idolatrar o pai espiritual, né? Na verdade, antigamente, nessa época, o mestre de sinagoga, ele era extremamente respeitado, a ponto de, às vezes, as pessoas não escutarem os seus pais, mas escutarem o mestre da sinagoga. Então, por isso que Jesus vem falando aqui tanto sobre a paternidade e sobre o mestre. Por quê? Infelizmente, também acontece hoje, de filhos, às vezes, escutarem mais um pai espiritual do que os pais biológicos. E isso acaba sendo um nível de desonra, né? Sim. Então, o que era para ser um título de honra de Deus para um homem se torna um fator de desonra para com seus pais biológicos, né? Ou seus mestres. Exatamente. Então, aí Jesus ele vai descrevendo. Aí no verso 10 diz: nem vos chamei mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. São instrutores, mestres, orientadores. Também que somente Cristo é. Verso 11 e 12: o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui está a matemática de Deus, né? Que é totalmente diferente da nossa matemática, que nós precisamos aprender com ele. Vamos ler agora, vamos ler verso por verso agora. Leia, Júnior, verso 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Uau! Ou seja, aqui no verso 13, Jesus ele diz: infelizmente hoje, né, no cristianismo de hoje, alguns são exatamente assim, aqueles que ficam na porta do reino, na porta da salvação não tem como, mas ficam na porta do reino, não deixa ninguém fazer a obra, porque eles se dizem santos demais, só eles conseguem fazer, só eles que conseguem praticar tudo, e eles acabam não deixando as pessoas se sujarem, né, com a obra, porque através da obra, a salvação é pela graça.
através de se sujar na obra que nos dá a garantia de reinar com Cristo. Então, eles acabam fechando as portas para os homens, o reino dos céus. Mas ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Vocês dizem ser santos, não deixam ninguém entrar no reino dos céus, estão na porta. Ou seja, não deixa as pessoas trabalharem. Vocês não entram e nem deixam as outras pessoas entrarem. E nós precisamos entender que em relação ao reino, em relação à salvação, nós precisamos apresentar Jesus, porque é Ele que trouxe a salvação e apenas Ele pode dar a salvação. Mas em relação ao reino, nós precisamos de ensinar as pessoas a entrar pela porta. Então nós precisamos de inserir as pessoas no reino. Nosso papel é esse. E nunca estar na porta trancando. Porque quem faz isso é os fariseus, que era o povo que não deixava o povo trabalhar, não deixava o povo ensinar, não deixava o povo fazer nada. Porque eles achavam que o povo era indigno de fazer. O nosso papel em relação ao reino de Deus é fazer com que as pessoas tenham facilidade de entender o propósito delas, para que elas venham a ser inseridas de fato no reino de Deus. Então esse é o nosso principal propósito, né? Aí ele vai denunciando mais ainda as atitudes, vai fazendo uma denúncia mais ainda das práticas dos escribas e dos fariseus, e aqui ele faz um muito sério, verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Meu Deus. O que ele está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Vocês vão para as casas das viúvas com o pretexto de orar por elas? E essas viúvas com certeza ofereciam um cafezinho, um bolo, alguma coisa, e eles ficavam horas e horas se alimentando ali, mas iam só para... Na verdade, eles iam só para se alimentar. Só para se alimentar. Se não fosse o alimento, nem lá eles pisavam. Exatamente. Continuando. 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, os fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Uau! E filho do inferno aqui está falando literalmente do lago de fogo. Está falando literalmente do lago de fogo. O que diz aí? Porque eu estava conferindo aqui a palavra prosélito, porque prosélito fala de mudar de religião, né? Não, mas que é proselitismo. No caso aqui, eles retiravam pessoas que acreditavam no cristianismo para voltar ao judaísmo, e por causa disso eles faziam deles 2 vezes mais filhos do inferno. Forte, né? Meu Deus. Verso 16. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas que jurar pelo outro templo, esse é devedor. E esse templo aqui, aquele que jurar pelo templo, está falando do templo físico. Do templo físico. E esse outro templo aqui é Cristo. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Vamos lá, 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? Ele está falando dele mesmo. Uhum. Certo? Sim. Que ele é santo, que é ele que santifica o ouro. Falando dele mesmo. Vamos lá, versos 18 e 19. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Está falando do altar, daquele que santifica a oferta.
Tem alguma coisa para falar aí, amor? Não, Verso. exatamente. Aqui o texto é bem autoexplicativo, Pois né? é, por isso não tem muita coisa para falar, gente, nesse texto. Mas pode ficar em paz que no capítulo 24 nós teremos muita coisa para falar. Versos 20 a 22. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Meu Deus. Tá vendo a seriedade dos juramentos? Por isso que a Bíblia fala, proíbe a gente fazer juramento por qualquer coisa. Vamos lá, verso 23. Ai de vós, escriba de fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei e do juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Aqui ele está falando de obras de justiça que os fariseus não estavam praticando, nem os escribas, nem os fariseus estavam praticando, e que tem muita relevância, tem muita importância para Deus, são as obras de justiça, e inclusive as obras de justiça que faz as vestes de linho para a noiva de Cristo. Então nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Então, a gente não pode apresentar-se diante de Deus, diante de Cristo, sem roupa. Nós temos que se apresentar diante de Cristo com a vestes de linho. E o linho fala de justiça, de obras de justiça. Vocês estão entendendo? Bora. Verso 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Continua. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Meu Deus. Ou seja, hipócrita, vocês só falam daquilo que vocês veem, né? Que é externo. Que é externo, mas dentro, gente, vocês não adianta nós pregarmos e falarmos daquilo que a gente não vive. Deus está vendo. E Deus vai chamar a gente de hipócrita. E na frente ele vai chamar a gente de sepulcro caiado. Então, porque Deus, ele olha o coração do homem, ele olha o interior, ele não olha o exterior. Então, a gente precisa observar aí. Carlinhos, nós estamos em Mateus 23, capítulo 23, verso 28. 28, 27. 26, quer dizer, verso 26. Então, Deus olha para a gente, eles se preocupavam muito com o exterior do que se apresentar, eles se preocupavam muito com a reputação, mas com o caráter deles não tinha nada, não tinha nem um pouco. Vamos. Porque, na verdade, esse é o problema, esse é um dos grandes problemas do farisaísmo, né? Eles se preocupam, se importam com aquilo que é aparente, mas aquilo que não é aparente, eles não se preocupam. Tanto que eles não faziam muitas coisas, mas obrigavam as pessoas a fazerem. E é o que Jesus falou depois, que eles colocam um jugo para que as pessoas cumprissem, mas que nem eles se davam conta de carregar. Então esse é um grande problema do farisaísmo, olhar apenas o exterior em detrimento ao interior que está podre. Por quê? Porque com a graça, o importante, o que mais importa é o que está dentro de nós. Não que nós não temos a obrigação e a necessidade de cuidar do externo, mas é porque com a graça veio elevar aquilo que a lei pregava. Então, com a graça, por que o nosso interior vale mais? Porque nós estamos trabalhando com a nossa alma, que é o reino, que nós acabamos de falar sobre o reino. O reino fala da salvação da alma. Por isso que o interior nosso, ou seja, a nossa alma, é necessário, é importante, é obrigatório que nós venhamos trabalhar com ela. É isso mesmo. Carlinhos, graça e paz. Ele que deu graça e paz.
Bora lá. Vamos lá, verso 26. 26 não, 29. 29. Não, meu bem. Eu já li já. Deu não. Ah, tá, verdade. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também Interior do copo. do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, e por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Que Jesus denunciou eles. Nível hard, né? Nível hard. Vamos lá, 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. São falsos, mentirosos, maliciosos, praticam iniquidade. Não se preocupam nem um pouco com caráter, se preocupam com aquilo que as pessoas irão pensar dele. Então vamos lá, 29. Ai de vós, escribas de fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Continua. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles, mas derramar o sangue para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais e sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, existe maldição, gente. Guarda esse texto para mim, pelo amor de Deus. Anota aí. A porção do Pai ia cair sobre eles. Vamos embora. Verso 33 agora. Serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, sabeis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós... Tá bom. Essa era a palavra, foi a palavra de Jesus, gente. Palavra mansa, né? Palavra mansa, tá igual o Cristo do The Chosen. Palavra mansinha. Mansinha. Só que não. Essa era a palavra mansa. E aqui, quando ele fala no verso 34, ele vai falar assim, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis. Aqui ele está falando dos apóstolos, dos discípulos, aqueles, os mártires, daquilo como que eles iam morrer nas mãos dos próprios judeus. Começar pelos judeus. Pode continuar, verso 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Todas essas coisas, está dizendo, refere a todos os pecados pelos quais o sangue dos justos foi derramado na terra. Olha o que Jesus estava falando com ele, gente. Que desde o sangue de Abel até o último mártir a ser morto, ia recair sobre os escribas e os fariseus. Forte. Verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejai os que
não os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os filhos, como galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis, mas até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então ele falou isso tudo e realmente Deus, ele sempre quis ajuntar Israel. Deus chama Israel de menina dos olhos dele. Esse era o desejo dele, né? Era o desejo dele que Israel se achegasse a ele, ficasse debaixo das asas, sendo protegido por ele, de uma galinha, de uma ave. Nós vemos em Isaías 31:5 fala sobre isso, Deuteronômio 32:11 e 12 fala sobre isso. Então nós vemos só que eles sempre arredios, rebeldes, difamadores, hipócritas, tudo isso aqui que Jesus veio condenando, Israel veio praticando no decorrer da história e que nós vimos. Então, quando Jesus disse, eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junta, ele estava dizendo que era o próprio Deus. Ele estava dizendo assim, eu sou o próprio Deus, e nós, né, como dizendo da Trindade, sempre quisemos reunir. Ele estava falando assim, eu, o próprio Deus. Vamos lá, verso 38. E eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Aqui, esta casa, está falando casa no singular, então ele está falando da casa de Deus, está falando do templo. Porque ele estava no templo, na hora que ele estava falando isso aqui, ele estava no templo. Havia sido, então ele estava dizendo, isso aqui havia sido a casa de Deus, mas agora é chamada vossa casa. Ele começou a falar assim, a vossa casa, não é casa de Deus mais. É casa de vocês, mas não é de Deus mais. Meu Deus. Pois os judeus a tornaram covil de salteadores. Lembra que nós falamos? Mercenários. Que eles eram mercenários, que eles eram salteadores, ou seja, que eles roubavam. Lembra que nós falamos das ofertas? Que fazia aquele ciclo, entrava, vendia na frente, quando Jesus quebrou o pau na frente da sinagoga, que nós falamos nas aulas anteriores, que quando Jesus Cristo bate de azorrague no pessoal, porque aqueles mesmos animais eram vendidos várias vezes, porque era entregue para os sacerdotes, os sacerdotes abençoavam, vendia para os homens, os homens vendiam de novo para o pessoal para poder ofertar. Então, ele fala assim, a vossa casa, ele não fala a casa de Deus, ele fala a vossa casa. Mas agora é chamada vossa casa. Então, essa profecia que eis que a vossa casa vos é deixada deserta, essa profecia se cumpriu quando Tito e o exército romano destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E o templo está lá até hoje, do jeito que está, só tem a parede lá das Lamentações, do Muro das Lamentações, que é uma das paredes do templo, né? Que é uma das paredes do templo, então ela está arruinada, ela está deserta. E verso 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer na sua segunda vinda. Ou seja, vocês não vão me ver mais, ele estava dizendo. Até que vocês comecem a declarar, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa será a segunda vinda de Cristo, quando todo remanescente de Israel se converterá e crerá nele, será salvo. Vamos ver lá em Romanos 11. Romanos 11, verso 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar
a enxertar. Poderoso é Deus para tornar, verso 23, lê até o 26. Tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Uau! Olha bem, o apóstolo Paulo falando, vocês que não são naturais da oliveira de Israel, vocês foram enxertados. Quanto mais os naturais, eles serão enxertados novamente na própria oliveira, porque eles são de natureza, eles são de raiz, mesmo DNA. Entendeu? Então continua, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios entre vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, a plenitude dos gentios, a dureza do coração, Deus endureceu o coração em parte, não são todos os judeus que têm um coração endurecido acerca de Jesus Cristo, até que o último gentio a ser salvo entre pela porta da salvação. Nós já estudamos sobre isso. Agora o verso 26. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, nós vemos aqui que Israel será enxertada novamente. Então, Jesus ele falou tudo que iria acontecer com Israel, mas que no final teria a salvação, a solução para Israel ainda, porque ela ainda continua sendo a menina dos olhos do Senhor. Ela continua sendo. E ele pega e fala isso tudo, que ele pega, fala isso tudo, e fala que e Paulo pega e fala assim, que até o último gentio haja entrado. E isso vai acontecer, gente, na grande tribulação, quando eles reconhecerem que o anticristo não é o Cristo, e eles vão começar a clamar, bendito, e vão reconhecer que Jesus foi o que pisou aqui, era o Messias, e eles vão começar a clamar, bendito é o que vem em nome do Senhor. E a grande tribulação, e a grande tribulação, ela é para os judeus, restante da terra, e vai sofrer, porque nós estamos aqui, ou quem vai estar aqui, nós não. Nós é muita gente. Nós é muita gente. Nós é muita gente. Vai sofrer porque vai estar aqui na terra. Amém? Glória a Deus. E assim terminou mais uma aula. Glória a Deus. Eu posso falar dos 3 primeiros versículos só do capítulo 24. Vocês topam? Alguém quer um spoiler? Alguém quer spoiler aí? Alguém quer um spoiler aí? Então, bora lá. Mateus, capítulo 24. Esse capítulo 24, gente... Vamos ler os 3 versículos, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos então, quando serão essas coisas? Que sinal haverá na tua vinda e o fim do mundo?
Ou seja, os discípulos, eles estavam no templo quando Jesus terminou de falar essas palavras. E os discípulos, tipo assim, como que esse templo será arruinado? E os discípulos começaram a mostrar, saindo do templo, os discípulos começaram a mostrar para ele a estrutura do templo. Tipo, olha a estrutura, é enorme. Como que vai ser derrubado, né? Isso não cai de qualquer jeito. Isso não cai de qualquer jeito. Você, tipo assim, isso aqui que você falou... É quase impossível. É quase impossível. Enfim. E eles começam, o Senhor saiu do templo, né? E eles começaram a mostrar para ele, o Senhor saiu do templo mostrando que deixaria o templo, cumprindo a sua palavra que acabara de dizer, que ficaria deserta. Meu Deus. Ou seja, que a presença dele não estaria ali mais. Que ela ficaria deserta. Ele termina de falar que ela se tornaria deserta, a casa ou o templo, está lá no verso 38 do capítulo 23, e eis que a vossa casa vos é deixada deserta, ou seja, eu estou deixando ela deserta, a minha presença não mais fica aqui. Mostrando que a glória de Deus teria deixado o templo. Icabode. Foi-se a glória. Foi-se a glória de Deus. Certo? Aí, verso 2 vai dizer o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. É o que se cumpriu nos anos 70 depois de Cristo, com Tito. E aí vai. Só que aí no verso 3, os discípulos, eles começam a fazer pergunta para eles. Pode ler, Júnior. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí presta bem atenção. Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele deixou o templo, foi para o Monte das Oliveiras, e é no Monte das Oliveiras que ele foi assunto aos céus. E é lá que ele vai. E é lá que ele vai descer novamente. É no Monte das Oliveiras que ele vai descer novamente. Então ele foi. E lembrando novamente, em particular, Jesus, ele só revela os seus segredos para os seus verdadeiros discípulos, para aqueles que têm intimidade com ele. Porque Deus não tem filhos prediletos. Então Deus, ele vai sim mostrar o futuro das nossas vidas, aquilo que vai acontecer conosco, aquilo que vai acontecer dentro da nação, só para os seus íntimos. É. Então a gente não pode esquecer disso, que ele vai sim revelar segredos, mas só que ele revela em particular aqueles que estão a sós com eles, aquele que tem intimidade com ele. Então, mais uma vez, Jesus no monte, esse Monte das Oliveiras, que é o Monte das Oliveiras que eu acabei de dizer. Então, precisamos subir a um monte elevado para entrar em sua presença, para obter as riquezas das suas revelações. Então, os discípulos, eles abordavam 3 perguntas. Os discípulos abordaram nesse texto aqui 3 perguntas. Qual a primeira das perguntas que eles fizeram? Quando essas coisas iriam ocorrer? Incluindo não só a destruição do templo, as coisas mencionadas em Mateus 23, de 32 a 39, que nós acabamos de ler. E segundo, o sinal da sua vinda. E terceiro, o sinal da consumação da era. Então, eles fizeram essas 3 perguntas para Jesus. Então, para a gente entender o capítulo daqui para frente, eu vou falar um pouquinho de escatologia.
E eu vou falar um pouquinho da cronologia, mas muito bem rápido, da cronologia de escatologia, que depois nós vamos estudar só sobre escatologia. Aí o Ok? caldo engrossa. Pois é, eu vou trazer, eu cumpri minha palavra, que a gente vai, alguns de vocês ajudarem eu a pagar o curso, fazer mais um curso sobre escatologia, eu vou cumprir Né? a mentoria. Então, eu vou cumprir minha palavra e vou trazer escatologia para vocês. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Existe uma chamada parausia. Parausia é quando a Nova Jerusalém, está lá em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, juntamente com Cristo, descerá, está no capítulo 21, descerá com ele, a Nova Jerusalém, e vai estar em cima da Jerusalém terrestre. Só que ela vai ficar em cima sobre as nuvens, ela ainda não vai ser vista, certo? Ela vai aparecer na segunda vinda de Cristo, que ela vai estar nos ares. Quando fala nos ares, quando o assunto é escatologia, a vinda de Cristo, quando fala nos ares, está falando do final da grande tribulação, em que Cristo vai estar com a Nova Jerusalém acima das nuvens. Então, parousia significa presença, a presença de Deus. Ou seja, a Nova Jerusalém ela é a presença de Deus. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, que será a sua presença com o seu povo, a parousia. Então, ela vai estar sobre as nuvens, certo? Essa presença, que é a parousia, começará o arrebatamento dos filhos, do filho varão. Não vou entrar em detalhes, porque eu vou dar na escatologia. Existem dois acontecimentos, existe o arrebatamento existem dois tipos de arrebatamento, o arrebatamento no início e o arrebatamento no final. O arrebatamento no início trata-se do filho varão. Ou das primícias, né? Ou das primícias, é o arrebatamento das primícias, são dos vencedores, certo? São dos vencedores. A gente poderia até ler os textos aqui, mas qualquer coisa eu leio semana que vem. Durante o período da sua parousia, haverá tribulação na terra. A Nova Jerusalém estará a caminho da terra, estará sobre as nuvens, nos ares. Enquanto isso, haverá a tribulação na terra, que começará com calamidades sobrenaturais. E depois, por último, vem a descida de Cristo aos ares, que é as nuvens. Aí fala do arrebatamento da maioria dos crentes, do restante dos crentes, da colheita total dos crentes, que será no final da tribulação. E depois vem o tribunal de Cristo, para que entre no milênio. Amém? Esses são os 3 primeiros capítulos, para deixar vocês com sede e fome da próxima aula. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.